Tá, combinado. Ok. Oi, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Conseguem nos ouvir bem? Me deem só um feedback, pode ser via chat se vocês não puderem falar, tá? Boa, a Aqui, Annelise já disse que sim, que bom. ótimo. Vocês estão falando da onde? Nos contem aqui no chat. Curitiba, que legal. Bem-vinda, Nilise. Tá bom, que legal. Tem pessoas Eu vou fora aqui. só mandar uma mensagem para duas pessoas que disseram que queriam vir. E eu não Tá, sei se elas receberam o link o direitinho, então eu link, vou só combinado. Uhum, um segundinho que eu vou sair daqui para ir para outro lugar, só um pouquinho. tá. Eu fico de olho aqui no pessoal que tá chegando também. Temos uns minutinhos ainda para o nosso início. Sim. Olha, a Alexandra falou de Viçosa, Minas Gerais. Que legal. Muito bem. Silvia, eu acho que a gente pode começar para honrar também o nosso horário, o nosso timing. Tem Uhum, algumas pessoas chegando, mas aí tu não te preocupa que eu vou recebendo, pessoal, vou dando ok combinado, aqui, e aí tu segue no teu raciocínio. Só vamos esperar duas pessoas chegarem, eu faço a abertura e a gente te passa a palavra. combinado. Tem a Tamara. Bem-vinda, Tamara. Chegando agora aqui conosco. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, meninas. Olá, Prazer bom estar com vocês. dia! Tudo certo? Tudo ótimo. Que bom. Tamara, da onde que eu te conheço? Me ajuda, o teu rosto não me é Tu, estranho. fe... tu fez um curso comigo na Grow. Eu trabalhava com Ah, a é Grow. claro! Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Que coisa Sim, sim, prazer boa! te rever, Da mesma inclusive. forma. Que coisa boa. É bacana, né? A gente participou de uma masterclass minha É verdade, é sobre verdade. desenvolvimento. Então estamos no mesmo mood, né? Porque a pauta aqui também vai fazer muita conexão com o PDA, com o perfil Sem comportamental, dúvida. vai ser bem bom. Por isso que eu me interessei bastante. Que legal. Então, gente, deixa eu fazer uma abertura oficial, então. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Brenda Giuriolo, sou fundadora da BG. E hoje, né, a gente vai conduzir essa masterclass sobre como comunicar com diferentes personalidades, que é um mix de perfil comportamental com comunicação, com análise transacional, e é um conteúdo bem prático e bem interessante, tá? Apresentando para vocês um pouquinho da BG, hoje a gente tem, pode ir passando. Mais de Uhum. 800 clientes, né? Ao longo desses 10 anos de mercado, em 2025 a gente completa 11 anos. E desses praticamente 11 anos, 9 também são no mercado, da Europa, em Portugal, e clientes também de outros locais. E hoje a gente trabalha em cima de três pilares, tá?
formações, assessments e desenvolvimento de lideranças, né? Tanto que o conteúdo de hoje, ele é uma das pautas que a gente explora no programa de desenvolvimento de lideranças, que está com inscrições abertas também, que será facilitado pela Silvia. Mas a intenção da gente levar esse conteúdo aberto também, né, e disponibilizar para o público é porque vocês vão perceber que tem muito chicletinho, muita colinha, assim, com o nosso dia a dia, né? E é um conteúdo fácil de poder aprender em 1 hora e meia. E muito prático, assim, muito elucidador do ponto de vista do, agora eu entendi algumas coisas que antes eu não estava entendendo, né? Então fiquem bem à vontade, assim, para compartilhar as experiências, as dúvidas, os insights. A intenção é que a gente realmente possa trocar com vocês, tá? Muito bem. Aqui alguns clientes, então, da BG. Uhum. O conteúdo de hoje, o que que a gente pretende, né, entregar como conteúdo para vocês. Como identificar diferentes perfis comportamentais. Quais são as estratégias para evitar conflitos e fortalecer conexões, né? Principalmente no que se refere à comunicação, que é sempre uma das pautas mais solicitadas pelas empresas quando se fala em treinamento de liderança, treinamento de equipes, a comunicação. E técnicas para se posicionar com assertividade em qualquer ambiente. Esse aprendizado, então, essa masterclass, ela visa proporcionar, né, compreender quando a comunicação é efetiva e entender o porquê, e também decidir a melhor maneira de se aproximar de diferentes indivíduos. Temos a tendência, né, de nos aproximarmos dos outros da mesma forma pela qual gostamos que seja realizada a aproximação com a gente. E aqui a gente vai aprender hoje, a ideia é entender o porquê disso tudo, tá? Então, Brenda, né? Brenda, tu quer falar um pouquinho? Titi já falou rapidamente. Já, mas assim, só para reforçar que é Tá. um prazer estar com vocês. A minha formação base é gestão de empresas, né? Mas me especializei em gestão de recursos humanos, e principalmente a pauta da inteligência emocional, que é o que eu trabalho com muita ênfase, né? E nesse momento estou cursando o MBA em neurociência, está sendo bem interessante também. Mas estamos aqui na cadeira do eterno aprendiz também, né? Então, quem trabalha com conteúdo sabe que quanto mais a gente precisa ensinar, mais a gente precisa aprender. Então, estamos sempre na busca pela evolução. Muito bem. Então, eu sou a Silvia Letícia Menegusso, parceira da BG. Nossa relação iniciou em 2020. Fui a aluna da Brenda na formação de inteligência, emocional. E de lá para cá a gente manteve um contato muito próximo. Fui mentorada da Brenda também. Trabalho com desenvolvimento humano e organizacional desde 2020 também. E tive uma transição de carreira acontecendo ano passado. Por 16 anos, eu estive à frente, né, ocupando um cargo de liderança, então, numa empresa aqui da Serra Gaúcha, prestadora de serviços, a Unimed da Serra Gaúcha, uma empresa que eu tenho muito orgulho, que criou aí a liderança em mim. Desenvolvimento humano é uma das minhas paixões, concordo plenamente com a Brenda, a gente precisa estar sempre, né, nos atualizando. E agora, desde o ano passado, eu estou conduzindo o PDL, trazendo então, né, teoria e prática para as turmas que eu estou conduzindo, por ter essa vivência grande na jornada de liderança. Então, eu gosto muito, né, de trabalhar com líderes e sempre gostei muito de atuar com liderança também, tá? Então, um pouco de quem sou eu aí na história, né, e na construção junto com a Brenda agora, do PDL. Vamos lá, vi que chegou mais o César, Oi, bem-vindo, César. César, que bom te ver. César tá lá nos Açores, minha gente. Que Ah, legal. muito prazer. Bom Saudades de dia. ti. Olá, Seja boa tarde. bem-vindo. Boa tarde. Bom Viva, dia. viva, parabéns, parabéns. Obrigada, Muito bom. querido. Estás- Estás-me a ouvir, Brenda? Estás? Ok, Estou, tá. tá tudo bem. Tudo certinho. Vá, viva. Combinado. Então, pessoal, a gente, como a Brenda citou anteriormente, essa pauta, claro que a gente vai ver ela de uma forma otimizada hoje, e prática, para que vocês saiam daqui com conteúdo prático para aplicação, ela tem uma dedicação de uma manhã inteira de um dos módulos do nosso PDL, tá? Então, a gente está na sexta edição do PDL, ele tem um início agora previsto para abril.
São 20 horas de capacitação, sempre no formato online, com frequência quinzenal, tá bem? Além das 20 horas de capacitação, existe ainda uma aplicação do Assessment de Lemas de Gestão e uma sessão de devolutiva individual desse assessment. Então, toda a base do nosso PDL, ela parte do Dilemas de Gestão, que nada mais é, né, do que os gestores da liderança enfrentam no dia a dia, na gestão, na gerência de pessoas, tá? Então, a gente parte desse ponto de partida que nos dá base para todo o conteúdo, para os demais módulos que a gente vai aplicar ao longo desses 5 encontros, tá? Sempre online e ao vivo, isso é importante dizer, porque há uma troca muito genuína e muito importante entre as lideranças, tá bem? E aqui existe um QR Code específico que a gente está trazendo para quem está conosco hoje na Master, que disponibiliza ali um cupom de desconto já dentro da plataforma de compra para o PDE, tá? Então, quem quiser compartilhar daqui a pouco para si ou para alguém que tem, né, quer convidar a fazer parte dessa turma, recebe aqui, então, como agradecimento pela presença de vocês, esse cupom de desconto. Tudo certo? Podemos começar, então? Vamos lá. Ok, vamos lá. Gente, só deixa eu sugerir, depois para não interromper a Silvia, que vocês Ah, é. peguem papel e caneta. E se vocês Isso. puderem pegar caneta de duas cores diferentes, mais interessante ainda, tá? Quem Isso não aí. tem Obrigada, Brenda. canetas diferentes, aí muda o tracejado conforme a gente for dando as instruções, tá? Mas fiquem com isso pertinho de vocês, para vocês conseguirem se organizar. E qualquer coisa, eu até sugiro assim, ó. Quem puder, né? Não é uma obrigação, mas abram suas câmeras, fiquem aqui com a gente, porque a partir desta tela, as nossas trocas vão ser bem intensas. E é importante que vocês vão nos trazendo, porque a metodologia das portas de contato, que é o que a gente vai trabalhar, tem muito a ver com quem são vocês, tá? Isso. Então, não é algo teórico. Então, fiquem à vontade, assim, para abrir a câmera. Daqui um pouco, se precisar mudar de sala para ficar mais à vontade, mudem, abram os microfones. E Uhum. aí a intenção é começar fazendo um aquecimento sobre essa pergunta, né? Exatamente. Que desafios a gente enfrenta, né, no dia a dia na comunicação? Principalmente, a gente está aqui falando com líderes e pessoas provavelmente que tenham equipes, na gestão de pessoas e na gestão de projetos também. Então, quem puder e quiser compartilhar é bem-vindo. A sua principal dificuldade, ou melhor, o principal desafio que encontra na comunicação com as pessoas, seja na gestão, seja em projetos, que possa contribuir conosco aqui. Tamara, eu vou começar puxando por ti. O que que tu percebe, assim? Tu já teve os dois papéis, né? Vários papéis, assim, como consultora, como RH. Nos conta os teus desafios. Então, meninas, foi automático pensar isso, né? Porque é inevitável e eu acho que é a nossa pauta, assim. É a gente sair do nosso estilo de linguagem para entrar no Uhum, estilo de linguagem do outro, né? Eu tenho uma principalmente. linguagem muito direta, muito prática. Então, às vezes, eu lembro que eu preciso contextualizar, que eu preciso trazer mais dados, que eu preciso trazer mais detalhes. Mas isso é um exercício que, com a prática e com o conhecimento, eu fui desenvolvendo. Mas no automático, a gente sempre parte muito do nosso estilo, né? Uhum, E a gente precisa aprender a reconhecer no outro, pegar as nuances. Quando é um cliente novo, por exemplo, que a gente está se encontrando uhum, pela primeira vez, é um desafio maior ainda, porque tu fica, né, tu fica prestando atenção no cliente, no que tu tem que falar, uhum. tentando pegar um pouquinho do jeitinho dele para entender como vai ser mais fácil a tua comunicação, né? Mas eu acho que isso sempre é um desafio nas relações, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas tem muito a ver com o ajustar a linguagem e as próprias necessidades também, né? Porque às vezes, por exemplo, tem Perfeito. pessoas que têm necessidade para se sentir validados que o outro sorria, que o outro seja muito Sim. atencioso. E tem gente que às vezes é muito mais frio, mais seco, mais objetivo, e tá tudo bem da Uhum. mesma forma, né? Eu acho que Perfeito. esse é o ponto em que a gente tem que colocar. César, e você? Nos conta do outro lado do continente aí, quais são os desafios que você enfrenta no teu dia a dia de comunicação? Só lembra de abrir o teu áudio aí, agora a Bom, gente te escuta. sim, sim, sim. Bom,
Para mim, as grandes dificuldades de comunicação têm muito a ver com não só com a qualidade que nós queremos passar ao outro, mas perceber até que ponto o outro está sintonizado ou preparado para receber a mensagem. Porque muitas vezes temos a mensagem cuidada, temos a mensagem assertiva, mas por qualquer razão ela não está a chegar nos mesmos termos com que ela parte. E o meu público-alvo impõe que eu me consiga primeiro do lado humano e social uh, captar a atenção para depois passar a mensagem. Esta tem sido sempre uma dificuldade em que cada grupo é uma história, cada grupo de formação é uma história, cada cliente é uma história. E esta às vezes leva algum tempo até acertar, até sintonizar com aquilo que é a necessidade do outro. Uhum, uhum. Perfeito. Uhum. Isto para além depois das minhas falhas, Todos nós porque também temos, né? tenho as minhas Exato, falhas, não é? exato. Sim, Às sim. vezes, eu querer ser muito rigoroso e ter falta de empatia, Uhum. outras vezes ser muito metódico e ter alguma falta de ler entre linhas. Aham. Enfim, eu estou de acordo com aquilo que a colega falou, que é não há nada pior do que nós querermos fazer introduções, melhorias e o nosso piloto automático oferecer demasiada resistência. Exato. Uhum, uhum. Isso. Muito bem. Isso entra muito na questão da nossa tendência comportamental, e aqui entra a comunicação. E muitas vezes a forma pela qual a gente aprendeu a se comunicar, né? Começa às vezes na relação familiar e depois nas empresas, nas referências que a gente teve e tudo mais. Quando a gente fala aqui, e a gente vai abordar esses estilos de linguagem, né? Que foi muito o que a Tamara trouxe também. O primeiro ponto é a gente entender como que é para nós a comunicação, como que a gente gosta de comunicar, como que a gente gosta de ser acessado e tudo mais. Então, a gente parte de uma base concreta de autoconhecimento. A partir disso, a gente consegue ter mais entendimento também sobre o outro, ficando mais fácil para que a comunicação aconteça de uma forma mais assertiva, mais fluida, mais dinâmica e que principalmente gere o resultado que a gente quer que seja gerado, né? Então, o ponto principal da comunicação é que ambos, né, entendam o que está sendo discutido, o que está sendo elaborado, combinado e que as coisas aconteçam, tá bem? Alguém mais quer contribuir nos desafios? Fica à vontade. Ou se não puder falar, pode escrever, tá? Fiquem à Pode vontade. escrever também, que a Brenda vai estar aqui me ajudando Olhando. aqui no chat também. Uhum. Podemos seguir? Vamos lá. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, de uma forma muito prática aqui. Então, esse exercício ele já traz essa praticidade para nossa master, porque a partir disso a gente começa, então, a ter um desdobramento, tá? Então, o que que a gente pede para vocês? Que vocês façam essa matriz de 0 a 5 para ambos os lados, para cima e para baixo também, tá? Então, podem fazer assim, se vocês tiverem uma folha A4, né, que seja um espaço aí bom, porque a gente vai precisar pontuar. Então, de 0 a 5 para o lado esquerdo, 0 a 5 para o lado direito, para cima e para baixo. Gente, quanto mais proporcional vocês puderem fazer, melhor para a interpretação posterior, tá? Isso. Todos? Ok, vamos lá. Bom, o que que a gente então tem na parte superior? Quero que vocês escrevam aí. Meus objetivos
Na inferior, então, objetivo dos outros. Do lado direito, estar só com poucas pessoas. E do lado esquerdo, estar com os outros. Então, agora eu vou conduzir vocês fazendo uma pergunta no natural de vocês, tá? Como vocês gostam realmente, de trabalhar. Não tem resposta certa, então usem aí, né, o que vier realmente, para poder responder. Então, sempre vai ser de 0 a 5 que vocês possam se pontuar. Quando vocês estão, né, trabalhando no natural de vocês, na forma natural de vocês, o que que vocês preferem? Vamos começar aqui pelo estar só ou estar com os outros. Vocês preferem, dentro dos objetivos de vocês, né, do trabalho de vocês, de 0 a 5, nessa escala de 0 a 5, estar só ou com poucas pessoas, ou vocês preferem estar com os outros? Então, se pontuem aí, de 0 a 5, estar só com poucas pessoas. Deixa eu só ajudar a gente a reflexão do seguinte ponto, tá? Nós temos tendência para as 4 pontas que estão aqui, tá? Isso. Tem Então eu resposta para todas. até. Exato. Então eu até sugiro vocês pensarem só o seguinte, ó. Vamos um quadrante por vez para vocês conseguirem se orientar. Então eu vou tentar rabiscar aqui em cima da tela. Vocês estão vendo o meu vermelhinho aqui? Conseguem Sim. ver? Tô riscando aqui aleatoriamente, tá? Então vocês vão fazer o seguinte: de 0 a 5, o quanto eu gosto, o quanto eu prefiro lá no meu perfil natural, na minha essência, estar só ou com poucas pessoas no meu dia a dia. Então se foquem só nessa resposta e coloquem um número. Sendo Isso. que eu gosto pouco, eu gosto de gente, eu gosto de estar com pessoas, eu me entedio se eu ficar muito sozinha. O 5 é, eu adoro estar sozinha, eu adoro estar focada, eu adoro trabalhar em grupos menores. E aqui, de novo, não tem certo e errado, não tem justificativa, tá? É só vocês marcarem um pontinho aonde vocês se percebem que estão. E aí nos deem um ok Tá quando a gente bem. puder avançar. Ficou mais claro. Isso aí. Uhum. Tudo bem? Tamara, César, Annelise, tudo certo? Ana? Tá. Agora vamos para o lado esquerdo. O quanto eu gosto e prefiro naturalmente estar com outras pessoas. Aqui eu vou fazer o meu. O meu é 5. Então, aqui envolve, gente, um exemplo prático, tá? Tem alguns clientes que dizem assim: ah, eu gosto de pessoas. E aí, no final do dia, que atende muita gente, faz muita reunião, fala com muitas pessoas, se sente esgotado. Claro que a gente cansa, né? Tá tudo certo. Mas tem algumas pessoas que se sentem mais cansadas ao estar com outras pessoas, falando o tempo inteiro, sendo demandado o tempo inteiro. Então, nesse caso, seria uma pontuação mais baixa, porque apesar de gostar, se sente cansado no final das contas. Quem gosta, se sente energizado e sente que performa melhor estando com outros, trabalhando com pessoas, né? E não tem a ver só fisicamente, tá, gente? Tem a ver com estar com pessoas como a gente tá agora, online. E aí, se for que gosta muito, aí tem um 4, 5, né? De 3 para cima, digamos assim. Então, marquem aonde vocês estão e depois a gente avança para o eixo Y, tá? Ó, tem um pessoal chegando também. Uhum. Vamos só esperar a Carla e a Agatha chegarem pra gente. Oi, Agatha! Oi, Carla! Estão nos ouvindo? Nos deem um ok. Oi, oi. Tô Bom Bom ouvindo. dia. dia, bom Bom dia. Ó, eu já vou colocar vocês. Se vocês podem ligar a câmera? Se sentem à vontade para isso? Se puderem, liguem. Só para a gente organizar a atividade que nós estamos fazendo, que é a base da nossa masterclass. Oi, Carla. Começamos agora. Ver rostinhos fica muito melhor. Oi, Agatha. Ó, o que que vocês precisam fazer para estarem a par do nosso exercício, tá? Peguem uma folha em branco e desenhem esse gráfico bem como tá aqui na tela, tá? E de forma bem proporcional, de 0 a 5, na verdade, de 1 a 5, né? Em cada um dos eixos, tá?
bem como tá aqui na tela. E aí eu só vou colocar, me deem um ok depois do desenho, que depois eu explico o que eu expliquei e depois a Silvia segue com vocês. Uhum. Annelise, tu conseguiu já fazer o teu? As duas marcações? Ah, tá me escrevendo, beleza, ok. Consegui, tudo certinho. Então tá. Então vamos só aguardar. Quem já fez só um pouquinho, tá, gente? Pra gente colocar todo mundo na mesma página. Isso, pra gente seguir. Pra mim, tudo ok também. Beleza, então Perfeito. olha só, gurias. Vou começar pelo lado direito, que significa, eu vou riscar aqui, tá? Estar só ou estar com poucas pessoas. Vocês vão pensar o seguinte: um é pouco, cinco é muito. Então, qual é a pergunta orientadora aqui? O quanto vocês naturalmente, preferencialmente, gostam de estarem só ou trabalharem com poucas pessoas? Que onde eu me sinto assim, ó, tô cool, tô bem. Se eu gosto de estar com poucas pessoas, mais concentrada, com grupos menores, ser interrompida menos vezes, provavelmente é de um 3 para cima, tá? Se eu me entedio fácil, se eu não gosto de estar sozinha há muito tempo, se eu gosto do vucu-vucu das pessoas, como a gente diz, aí é uma pontuação mais baixa, tá? Então marquem um pontinho, eu fiz aqui um risco escandaloso só para vocês verem, tá? Marquem um pontinho bonitinho aí, aonde vocês estão nessa questão do estar só. E me deem um ok quando eu puder ir para outro lado. Aqui Beleza? tudo ok também. Então tá. Agatha, tu também? Tá, então agora a gente vai para o lado esquerdo. O quanto, de novo, preferencialmente, naturalmente, vocês gostam de estar com outras pessoas. Não significa estar só fisicamente, tá, gente? Mas é de trabalhar com pessoas, de ser demandado, de tirar dúvidas, de estar perto de pessoas, enfim, é um trabalho que envolve mais o dia a dia das relações. Então, de novo, né, de 1 a 5, 5 é muito, 1 é pouco, onde vocês estão nessa parte. Beleza? Muito Então, bem. agora a turma inteira, vamos comigo, tá? Meus objetivos, no eixo Y, tá? Na parte de cima. Então, agora, o que que vocês precisam entender? Essa distinção é bem importante, gente, porque meus objetivos têm a ver com o quanto eu me mobilizo naturalmente para atingir os meus objetivos. Então, se eu sou uma pessoa, e aqui a gente não quer 5 por ego, tá? Tem que ser vida real mesmo. Então, por exemplo, eu me mobilizo 4 pelos meus objetivos, porque eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que precisa ser feito, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Pensem em vocês como um ser integral, tá? Então, de 1 a 5, onde vocês estão? Se vocês têm essa orientação para objetivos, talvez seja ali um 4, 5. Se vocês pensam assim, ai, Bre, eu tenho pouco isso porque eu me mobilizo mais pelos outros. Eu me mobilizo mais para atender os objetivos da organização, do meu líder, da minha família. Então, talvez seja um 2 no máximo, tá? Então, marquem um pontinho onde vocês estão. E aqui, quanto mais honestidade, melhor e mais assertivo se torna o exercício. E agora, por fim, a gente olha para baixo. Objetivos dos outros, tá? Então, quem são outros? Família, colegas de trabalho, liderança. Então, o quanto vocês se mobilizam pelos objetivos dos outros? Vou dar um exemplo prático meu, tá? O meu trabalho como consultora, como trainer e etc., é fazer os outros chegarem nos objetivos deles. Então, o meu aqui é 5, porque eu me mobilizo muito pelos objetivos dos outros, né? Então, às vezes mais do que pelos meus, sou franca. Né? Então, aqui eu diria que eu sou um 5. Por quê? Porque eu me mobilizo para ajudar o outro, eu me mobilizo para conseguir trazer recursos, eu me mobilizo para conseguir ajudar.
Então, essa é a distinção, tá? Entre nós estarmos focados no nosso ou no dos outros. E aí vocês vão marcar o número de vocês. E depois que marcarem, vocês vão fazer, me perdoem, não me julguem, porque eu não consigo fazer linha reta no rato aqui no mouse, tá? Mas é assim, ó. Vocês vão fazer um gráfico, turma. Liguem os pontos o melhor possível, tá? E vocês vão ter algo como uma pipa ou um radar aí. Vamos ver o que que vai surgir. Losango. E daqui, então, sai o eixo predominante. Nesse primeiro momento, onde a gente está falando da tendência natural, que é onde a gente se sente mais confortável, porque a gente vai repetir a dinâmica em momentos de tensão, sob pressão, porque normalmente sob pressão existe um esforço e a gente tem possibilidade de variação, tá? Mas aí, Então para veja. encontrar, só um pouquinho, Silvia, para Uhum. encontrar, gente, o eixo predominante, como é que a gente faz isso, tá? E Vocês precisam checar agora uma questão. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. bom Vocês dia. precisam checar uma questão de maior eixo, maior combinação numérica, tá? Por isso que servem os números. Quem não fez os numerozinhos pode colocar para ficar mais fácil de identificar. Que é o seguinte, ó. Vocês têm, tá vendo que aqui tem um 4 e aqui tem um 5. Aqui tem 4 e aqui tem 2, 3, né? Aqui tem 3 e aqui tem 5. E aqui tem 5 e 5. Então, no meu caso, o meu eixo maior é esse aqui. E o meu segundo, né, maior é esse aqui, ó. É o 1 e o 3. Ok? Então, vocês precisam identificar qual quadrante vocês têm maior predominância. Tem pessoas que. E o objetivo é encontrar o maior, né? O meu maior é o 3, conforme eu risquei aqui. Mas a intenção é que vocês consigam checar onde vocês estão. Então, nos digam, porque eu vou precisar escrever para saber onde vocês estão, tá? Para Isso. o resto do nosso exercício. Deixa eu só achar minha caneta, que ela tá no lugar aqui. No eixo 1, quem tem maior predominância aqui, que ficou no 1? Eu fiquei, meninas. Tá. Tamara, tá? Eu sabia que tu estava aí. Quem mais? Quem ficou no 2? Eu. Eu. César e Ágata. Hum? Paulo, a gente vai repetir as instruções para fazer a segunda rodada, daí tu presta atenção e vai desenhando o teu aí para tu ficar contextualizado, tá? Quem ficou no 3? Carla? Eu. Uhum. Tá. Annelise, tu ficaste aonde? No 4? Deixa eu só ver se ela tá aqui. Ah, no 4, aham, beleza. Chay, se tu estiver ouvindo, que eu não sei se tu tá ouvindo, a Ana também, Ana Afonso, me escreve o quadrante que tu ficou, tá? Ana Afonso. Beleza, então tá. Então a gente tem uma distribuição bem boa aqui. Hum? Vocês já vão ver o que que isso significa, tá? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou só limpar os nossos rabiscos aqui para voltarmos a fazer o mesmo raciocínio. Porque assim, ó, vocês fizeram agora, gente, baseado no perfil natural, né? Na preferência de vocês. Agora vocês vão pensar o seguinte: e vocês, conforme a Silvia falou, né? E vocês sob pressão? Vocês no Isso. estresse, no perrengue, com pouco tempo, com pouco recurso, talvez com sono, tá? Onde vocês estão? Então começa, dá até pra gente começar na mesma lógica, tá? Estar só com poucas pessoas. Vocês sob pressão, preferem o quê? De 1 a 5 sobre estresse, vocês ficam mais orientados a ficarem sozinhos ou menos orientados? Então coloquem ali um número que equivale a esse raciocínio, por favor. Lembrem que é sobre condição de estresse, tá? Não quero que vocês romantizem. Aqui é perrengue mesmo. Agora eu vou responder eu, então, tá, Brenda? Beleza. Aham. Com certeza. Somos três. Ah. Podemos avançar para o próximo? Quem ficar com dúvida ou quiser algum exemplo, vai trazendo, tá, gente? Isso.
E quem no estresse prefere estar com outros? Pede ajuda para as pessoas, mobiliza a equipe, mobiliza outras pessoas para ajudar. Aí vocês vão lá para o lado esquerdo e marcam um númerozinho também. Ó Brenda, eu estou aqui com alguma dificuldade Hum, porque, infelizmente, eu diria que tenho um pouco dupla personalidade. tá, E é, uma coisa é o padrão que eu encontro, no César, na sua vida pessoal. tá, E outra coisa bastante diferente, é na vida profissional. tá. E eu, por exemplo, eu olho para a minha vida profissional, eu lido bem com o stress e consigo, mediante o stress, pôr os outros a tocar todos os instrumentos de uma orquestra. Não, Uhum, não me chateia nada. Se eu estiver a liderar, se eu tá, estiver a ver, se eu estiver a ver alguém a orquestrar e estar a desafinar, eu tenho uhum, dificuldades. Mas isto para dizer o quê? uhum, Que eu, se fizer isso no âmbito profissional, eu terei uma resposta. tá. Se eu fizer isto no âmbito pessoal, eu terei outra resposta. Como é que eu Tá. faço? Bem boa a tua pergunta, porque assim, ó, normalmente existe pessoas que fazem um ajuste comportamental mais significativo no contexto de trabalho, tá? Até porque tu já tem maturidade, tu já tem um nível sênior de carreira, enfim, tu não precisa provar nada pra ninguém, né, César? Então, o que que eu te sugiro? Segue na linha de raciocínio e de autoanálise que tu começou com o desenho um. Então, se tu pensou mais no trabalho, siga no trabalho para não ficar distorcido a análise que nós vamos fazer. Se você pensou o contexto de casa, segue no contexto de casa na análise da pressão agora, tá? Mas depois, nada impede que tu faça de novo esse exercício pensando no contexto de lar, pessoal, família, tá? Não tem problema. Mas segue agora com o raciocínio alinhado com o que tu já fez, que provavelmente foi trabalho, certo? Sim, Tá, então segue, não tem é. problema. E se tu perceber, eu sob pressão não mudo tanto, tudo certo, tá tudo bem. Não é obrigatório que se mude, entende? Tá tudo certo, Sim, sim. tá? Tá, obrigado. Imagina. Gente, tudo bem aqui então em relação a pessoas? Tá, então vamos pro eixo Y. Meus objetivos. Vocês sob pressão, estresse, o quanto vocês se mobilizam para os objetivos de vocês? Aumenta ou diminui em comparação ao gráfico um? Ou fica igual? E de novo, sem jogo de ego, tá? Quero que vocês escrevam o que é de verdade mesmo. Porque todo mundo, eu fico no 5. Não é sempre assim, tá? E de novo, na parte de baixo, como eu fico, como eu me mobilizo para os objetivos dos outros sob pressão. E aí, de novo, liga os pontos, tá? Que a Silvia vai fazer o dela agora. Quando vocês estão com a mesma caneta, sugiro que vocês façam o traço do gráfico 2 tracejado, tá? Para mudar, você não vai ser confuso enxergar entre um e outro. Quem tem duas canetas faz de outra cor, pelo menos o tracejado, para vocês conseguirem analisar a diferença, tá, gente? A linha, né? Não o tracejado. Tá. E agora me E contem o aí, seguinte, isso. Tamara, só para fechar meu raciocínio. Tu tava no um no perfil natural, onde é que tu tá agora? Sob estresse. Então, meninas, não sei se pode isso, mas eu empatei, eu fiquei no um e 2 na mesma proporção. Tá, pode sim. Uhum. Tô anotando aqui. Tá. Não tem poder ou não poder, certo e errado, tá? Daqui a pouco, com Ótimo. o objetivo que a gente for explicando, tu vai entender o que que isso significa. Tá. César, e você permanece no 2? Fiquei agora fiquei no teu 4. No Ah, tá. quatro. Uhum. Ok.
Agatha, e você? Foi pra onde tu tava no primeiro e onde tu fica no segundo? Primeiro eu estava no 2 e Tá. agora eu fiquei no 4. No quarto. Tá. Ah, é verdade, eu tinha anotado aqui, desculpa. Carla, e você? Tava no 3 e agora? Eu empatei também entre o 2 e o 4. Tá, já vamos ver se esse desempate acontece ou não. Ana e Annelise, onde vocês ficaram agora? Annelise 2 e 4. Então ficou mais intenso no 4 e também pode estar, ok, no 2 e Uhum. Ana E a Ana também. no quarto. Uhum. Ok, então vamos Temos- ver o que que isso significa, né? Porque agora vem a melhor Vamos lá. parte. Vamos apagar aqui, senão ele fica, né, Brenda? A gente fez o teste no Não, outro não tem dia. problema, mas pode avançar, não tem problema. Então vamos avançar aqui a telinha. Avançar. Só deixa eu apagar, porque eu acho que fica na tela. Lembra que ficou a última vez na tela? Vamos ver. Não me lembro, mas acho que agora ele vai dar certo. Aqui. Beleza. Então, o que que significa isso, né, pessoal? O que que tem, né, nesses quadrantes que revelam um pouco da nossa forma de se comunicar? Então, o que a gente falou também, né? A nossa tendência é a se aproximar dos outros do mesmo modo como a gente gosta que as pessoas se aproximem de nós, tá? E aí entram, né, os diferentes perfis, dentro do que estávamos vendo até agora nesse exercício prático e muito rápido. Dentro dos quadrantes, eu coloquei ali o 1, 2, o 3 e o 4 para a gente poder se guiar. O que que a gente tem aqui? O um, quadrante um, são pessoas, né? Tem o coração aqui, que a gente já vai explicar um pouco mais do que isso significa, onde a gente fala sobre ser agradável, tá? Já vamos explicar um pouco mais. No 2, a gente colocou a questão do ser perfeito, tem um pensamento aqui. No 3, o esforçado, a mão. O esforçado aqui tem muito de execução, tá? Muito das pessoas que gostam de estar com tarefas, que se prontificam rapidamente para executar tarefas de tarefeiros, tá? E no 4, o forte, que é o observador, tá? Dentro do que eu falei rapidamente, conseguem já se identificar um pouco? Sim, não, ainda não está Com, fazendo muito sentido, a gente vai chegar com lá. certeza. Com certeza, tá. O que que acontece? Então, vamos pegar aqui a questão da Tamara, que empatou, inclusive, sob pressão, né? No agradável. O agradável são pessoas, como o coração traz aqui, muito voltadas à questão de sentimentos, do sentir, tá? Onde elas, para talvez iniciar uma conversa, iniciar uma reunião, um atendimento, elas precisam primeiramente falar, muitas vezes, dessa questão de sentimento, de entender como é que a pessoa está chegando para aquele contexto, para aquela reunião, para aquele desenvolvimento. Para, a partir daí, iniciar de fato a pauta, enfim, trazer os objetivos. Diferente né, no oposto aqui, em diagonal, do forte, que é uma pessoa, então, um observador mais objetiva, onde ele conta muito com a experiência, com a vivência dele, que é importante, muitas vezes, né, ele está voltado mais para trabalhar nessa questão de resolução de problemas sozinhos, tá? Do que o agradável, que precisa desse contato com as pessoas, que tem muito do relacionamento e é importante estar com pessoas. Ter um projeto para trabalhar, para liderar e para compartilhar com os outros está muito mais voltado para quem está no quadrante um do agradável do que do forte, tá? Da mesma forma, a gente fala aqui que o perfeito e o esforçado têm algumas diferenças. O perfeito é a pessoa que precisa de direcionamento, de clareza, das normas muito bem claras, do que precisa ser feito, de diretrizes, né? Eu brinco com alguns perfeitos que eu conheço, que são pessoas que leem os manuais, tá? Já o esforçado é quem? Aquele que já vai sair fazendo. Tem uma inquietude, está muito mais voltado para a tarefa, tem uma dinâmica, uma agilidade muito rápida. Convidar um esforçado a pensar sobre um problema para criar, né, um brainstorm, para criar ali possíveis soluções para correção daquele problema, para resolução daquele problema, não vai ser tão benéfico quanto se esse convite for feito para o perfil ali do perfeito.
O esforçado é aquele que escutou, leu metade da orientação, né? E já está saindo para a prática, para execução, tá? Então, E entender isso, eu, e a eu gente queria vai. só complementar, Pode? Silvia, Vai lá, Adri. desculpa. Eu não conseguia levantar a mãozinha, perdão, tá? Eu vou descobrir o que que acontece aqui no Zoom, que o meu eu acho que eu tenho que ficar assim para ele reconhecer. Deixa eu só testar. Que eu quero levantar. Ah, tá. Eu tenho que ficar Aí, ó. assim. Entendi. Fechou. Turma, pensem no seguinte, tá? E se não fizer sentido, vão nos trazendo que a gente ajuda vocês a entender melhor. O ser agradável, existe uma necessidade oculta de agradar o outro, de ser, de que as pessoas estejam bem, de que as coisas aconteçam da forma que essa pessoa visiona. Por isso que, vocês lendo os quadrantes, o que que a gente tem, ó? Os agradáveis, eles têm foco nos objetivos deles e eles chegam nos objetivos com as pessoas, através das pessoas, né? Então, eles são bons mobilizadores, eles são bons comunicadores, eles conseguem colocar panos quentes, gerir conflitos, né? Eles conseguem mobilizar as pessoas para atingirem os seus objetivos. Normalmente são muito expressivos, são muito falantes, né? E claro, são aquelas pessoas que têm dificuldade de dizer não. Por quê? Uhum. Porque querem agradar, né? A todo tempo, querem ser bem-quistos pelas pessoas. É importante essa validação do outro para com eles. O Exato, agradável tem muito disso também. exato. Por isso do coração, e aqui não é romantizar, gente, só trouxe ícones de Isso. acordo com o objetivo que diz o seguinte: a porta de contato, tá? A necessidade primária do funcionamento e da comunicação deste perfil, que não tem melhor ou pior, certo e errado, tem a ver com checar os sentimentos, checar o bem-estar das pessoas, entender se tá todo mundo bem, entender como as pessoas estão, tá? Ok? Fica assim um overview claro. No perfeito, por que que tem a nuvem do pensar, né? Que até poderia ser um cérebro. Os perfeitos, gente, são aquelas pessoas que eles precisam de informação, não de emoção num primeiro contexto. Então, é aquelas pessoas que às vezes agem até de um jeito mais desconfiado, mais quieto, mais observador, né? Que querem entender qual é o chão que eles estão pisando, querem saber qual é a regra, o que pode, o que não pode, o que, né, o que é esperado, o que não é esperado. Então, a comunicação com os perfeitos não tem foco nas pessoas. Por quê? Porque eles preferem, ó, estarem só, focados, concentrados, analisando, pensando, né? Então, a validação deles aqui é no sentido de saber, estou fazendo certo? Estou Uhum. no caminho adequado? Por quê? Porque se eu disser para um perfeito, olha, faz isso desse jeito rápido, né? Delarguei uma tarefa e não deleguei. Normalmente essa pessoa vai se sentir ansiosa, essa pessoa vai se sentir desconfortável, porque a necessidade dela não foi atendida, porque a necessidade básica é informação, é segurança, é contexto. Porque essa pessoa, gente, e daí o César, a Agatha, a Annelise e Carla, né, sob pressão, podem trazer, inclusive, assim, ó, o que que incomoda muito vocês, em relação a algum, por exemplo, vocês receberam algum projeto para executar, alguma instrução, e essa instrução veio torta. Como é que vocês se sentem? Ou veio incompleta, ou veio atravessada. Como vocês se sentem? Coloquem aqui Angustiada. angustiada. Que mais? César. Eu realmente tenho aqui essas características. Eu fico irritado. Uhum. Uhum. Eu fico irritado. E fico irritado porque, mas é um lado que é, eu fico irritado porque os outros deveriam passar esta informação ou um conjunto de informações que Uhum. permitissem balizar para que a qualidade daquilo que tem que ser feito não fosse posta em causa. Exato. Porque sem isso é muito difícil. Uma coisa é quando e isso é interessante, porque eu estou-me a borrifar para ser agradável. Eu sou dos que mais diz não. É mesmo assim, eu não tenho problema nenhum, eu sou desagradável até às vezes, mas é interessante
Porque eu faço isso de duas formas, que é, eu quando falo para as minhas chefias, eu quero as coisas claras. Uhum. Quando olho para a minha equipa, eu sou agradável, totalmente diferente de quando estou a falar com as minhas filhas. Isso eu não sei se é um Aham. problema, mas é algo que eu sei que quando estou a falar para a minha equipa, eu sei que para chegar até eles eu não tenho que ser perfeito. Eu Aham. tenho que fazê-los acreditar. Uhum. Uhum. Quando eu recebo informação e quando é para construir projetos, quando é para discutir verbas, quando é para discutir relatórios, tem que ser. É isto, é isto. É a Uhum. objetividade, né? Uhum. Por isso que Exatamente. talvez tu ficou no perfil do forte, tu já vai entender Do o forte. forte. Mas Isso. a ideia aqui, gente, a Annelise colocou, né? Vou atrás das Uhum. informações. Normalmente, Anne, as pessoas vão atrás, mas existe um custo emocional associado a isso. E a Annelise talvez vá atrás também da informação, Brenda, de uma forma mais natural, porque ela está no forte, no perfil natural dela. Que é que a gente vai entrar aqui, né? Que é a questão do observar, que são pessoas que buscam mais por dados e fatos, né? Que tem ali essa objetividade que o César trouxe também. Então, Annelise, talvez por isso que para ti seja mais fácil ir atrás da informação, porque tu tem no teu perfil natural essa necessidade de dados e fatos, né, de informações. Eu gosto de fazer muitas vezes a analogia dentro de um contexto de uma reunião, para um projeto, né, para o lançamento, uma mudança de sistema, enfim, uma mudança que está acontecendo dentro da organização. O perfeito aqui, normalmente, são aquelas pessoas que vão ficar mais caladas durante a reunião, porque eles precisam entender o contexto, eles precisam primeiro pensar a respeito, para muitas vezes se posicionar. E aí, quando tu é o líder daquele projeto, né, a liderança, não só a liderança em si, mas está liderando aquele projeto, aquela mudança, enfim, é importante entender os perfis, porque para poder estar buscando ali do perfeito dessas pessoas, desses profissionais, porque pela forma mais analítica deles pensarem, eles podem, inclusive, trazer boas informações, trazer um bom raciocínio para aquele momento, para aquela discussão, para aquele projeto. Então, às vezes, eles estarão mais calados, não que eles não estejam ali ou participando ou interessados, porque eles têm essa necessidade do pensar antes, muitas vezes, de expressar a opinião. Então, vale, né, quem está liderando, chamar, convidar, para que ele possa estar emitindo ali a opinião dele e contribuindo para aquele projeto aconteça, né, da melhor forma. Assim como esforçado também, dentro da sua execução, vai ser a pessoa que vai assumir outras responsabilidades, né? O agradável aqui vai fazer essa combinação do todo, vai mobilizar as pessoas, tem essa questão da interação, do relacionamento muito forte, tá? Pode seguir, Brenda, só fiz essa Essa condução aqui. construção, né? E aí, seguindo na lógica, tá? Do esforçado, gente. Esforçado sou eu em estresse, sei bem falar sobre esse perfil, tá? Que Eu é o também. seguinte: o esforçado, lembrem sempre do objetivo de cada quadrante, né? Se mobiliza pelos objetivos dos outros com pessoas. Então, são aquelas pessoas que são criativas, que são despachadas, que têm autoconfiança, que gostam de fazer as coisas mais à sua maneira do que seguindo regra. Mas o que que acontece? São aquelas pessoas que têm um efeito trator no processo, né? Então dá ritmo, ok, pode dar ritmo sim, mas se fizer de uma forma impulsiva, pode gerar mais caos do que resoluções. Então, vou dar um exemplo, tá? E aí, Carla, me ajuda a conectar contigo também. Mas o esforçado é aquela pessoa que, por exemplo, vocês estão numa reunião pensando em algum projeto, o esforçado já está desenhando como é que ele vai colocar em prática aquilo. Ou as pessoas estão aqui divagando no conceito, o esforçado já diz assim, tá, então vamos com esse conceito e vamos para o próximo assunto. É aquela pessoa Ele é que mais tem impositivo, né, Brenda? Ele é mais isso. impositivo e ele perde muitas vezes a questão do time dos demais. E aí É, ele se torna impositivo e talvez ele tenha ideias muito boas, mas acaba não tendo a validação por não respeitar muitas vezes o time dos demais. e às vezes por nem conseguir comunicar com Uhum. detalhes, com estrutura, né? Ou por atropelar determinados ritmos e processos. E normalmente.
falo isso com base na minha experiência, tá, gente? Mas os esforçados são aquelas pessoas mobilizadas pela mudança mesmo, sabe? Funcionam muito bem trabalhando por projetos. Eu já vi poucas vezes esforçados trabalharem em projetos de longo prazo, porque eles perdem a motivação muito rápido, assim. Eles gostam da novidade, eles gostam do desafio, eles gostam do novo, né? E, e aí, aqui, qual é o ponto de sombra, né? Que cada um tem aqui o seu ponto de sombra. O ponto de sombra do agradável é querer agradar as pessoas, né? Se posicionar, não dar limite. O ponto sombra do perfeito é querer fazer tudo certinho, necessidade de validação. Às vezes são pessoas que têm até uma falta de autoconfiança porque querem, né, que seja tudo tão perfeito que não fazem do seu jeito, não seguem o seu feeling. E o esforçado, a sombra, pode ser a desorganização, né? Abrir muitas. Nem diria desorganização, perdão. É a falta de Foco. consistência. Isso, e o foco muitas vezes, né, É Brenda? consistência, sabe? Uhum. Comecei isso, mas por quanto tempo durou? Ah, Uhum. comecei a fazer o controle de quantas pessoas. Tá, e o controle foi para onde? Né? Ah, comecei a fazer a gestão do orçamento, mas até que mês? Então, o esforçado ele precisa ter noção, da consistência, porque, de novo, né? Quando a gente acolhe as nossas sombras e consegue ir se ajustando ao longo do processo, os nossos resultados aparecem. E pode ser que eu inclua a minha sombra, saiba disso e performe muito bem. Tá tudo certo, né? Eu já conheço agradáveis que sabem dizer não, tudo bem, mas não é algo natural, é isso que eu queria dizer, tá? Carla, tu se identifica com o que eu trouxe? Queria te ouvir porque tu foi a única que ficou no 3. Me identifico. Eu fui no natural, né? Eu tô mais no 3. Uhum. No Sua Pressão eu fico mais no 2 e 2 no ou 4. 4, né? É, mas eu me identifico com essa questão, acho que do novo, de trabalhar com projetos, de abrir coisas e às vezes não conseguir fechar, né? De dar essa Isso. estrutura melhor em algumas questões, né? Acho que Uhum. um pouco de ansiedade. Aham, tem isso, sim. Mas, de novo, né? Qual é a luz? São pessoas que mobilizam, são pessoas que fazem, são pessoas que executam. Por isso, mão na massa, tá? Porque é aquela pessoa que vai testando, vai fazendo. E o forte, é um perfil bem interessante, gente, porque assim, ó, por que que ele tem o olho, tá? O forte é aquela pessoa que ele vai observar, ele vai entender, depois ele vai dar uma opinião, e a opinião vai ser assertiva. Os fortes Uhum. não falam muito, os fortes não falam por falar, os fortes não se mobilizam por algo que eles não acreditam, mas eles são muito leais aos objetivos que a gente desenha juntos, né? Por isso que eles se mobilizam, ó, outros, né? Eles se mobilizam para os objetivos dos outros, mas eles fazem isso de uma forma sozinha. Então, são pessoas técnicas, são pessoas que normalmente são especialistas nos seus assuntos. São pessoas, por exemplo, que se tu pergunta qual é o ponto, assim, que a porta armadilha, né, do forte. Se tu chegar no forte e perguntar, e aí, sei lá, Annelise e Agatha, como é que vocês estão se sentindo? Como é que tá a semana de vocês? Talvez eu vá ouvir tudo bem, bora pro próximo. Não são pessoas assim que se abrem naturalmente, são pessoas mais reservadas, mais contidas, né? Muito focadas nas entregas, muito focado no que precisam, mas eles gostam de fazer isso de uma forma mais só ou com poucas pessoas. Então, por exemplo, liderança, né, nesse perfil do forte é aquela liderança que dá o direcionamento, que diz o que precisa ser feito, que busca ser organizado, que busca ser, né, pautado. Mas não é uma pessoa que vai ficar dando validação emocional, que vai ficar perguntando se está tudo bem, ou que vai, por exemplo, ficar checando se o que vocês combinaram está sendo executado. O forte largou, tá largado. Ele vai dizer, ó, se você precisar, você vem até mim, né? Uhum. Então, são pessoas que têm bastante, assim, posicionamento, né? E trabalham muito bem no sentido com autonomia, com estrutura e autonomia. O esforçado faz do seu jeito, o forte faz do jeito que foi combinado, tá? Esse é o overview, gente. Fez sentido? Alguma dúvida? Deixem eu ouvir agora os insights, as fichinhas caindo. Vamos lá. Se percebem assim?
as características, né, a tendência aqui do comportamento que a gente compartilhou fez sentido, se percebem assim no dia a dia, na relação profissional, na relação pessoal também? Eu achei sensacional, gurias, assim, ó, como é ilustrativo, porque, Uhum. inclusive, o movimento do teu natural, da tua essência, para o teu para quando tu tá em estresse, né? Quando eu tô no meu natural, o ser perfeito é o meu último quadrante, é o quadrante menos significativo do meu perfil. E quando eu tô em estresse, ele empata com o ser agradável. E é justamente isso que acontece comigo. Quando eu tô em estresse, aí eu preciso da estrutura, aí eu preciso da diretriz, aí eu preciso parar e pensar. Eu saio um pouco, não tanto, mas eu saio um pouco do movimento das pessoas e eu preciso também um pouco estar só e me reconectar. Muito bacana, meninas, muito significativo. E o mais Pois, legal. olha, Ai, desculpa, perdão, pode não, falar, César. tranquilo, tranquilo. E dizer que no meu ambiente natural saiu ser perfeito e ser forte empatados, no ambiente natural. E no sob stress, sob pressão, o primeiro, como eu disse, portanto, não sei se é é a mesma categoria, mas é o ser forte. Com, portanto, 4, 3 5 3 4 3 4. Portanto, e por oposto, por oposto, ser agradável, é sempre a mesma coisa. O ser esforçado realmente tem aqui umas coisas engraçadas. Por quê? Me conta. Porque, Porque eu trabalho com públicos vulneráveis que são jovens que estão em processo de crescimento e que estão a capacitar-se para integrar o mercado de trabalho. E, normalmente, eu sou o primeiro da linha a dar o exemplo, a demonstrar, a fazer, a estar, a imprimir ritmo, a levá-los ao limite, a reconhecer o limite, a dizer agora descansa. Uhum. Mas eu acabo por fazer também aquilo que a Brenda referiu, que é 10 anos. E tenho conseguido garantir, ao contrário de outras fases, alguma consistência. Boa. Mas já estou naquela fase de assim, bom, eu E não quero isto agora? para o resto da vida. Aham, Ou aham. seja, nitidamente eu não deixo de ser esforçado, não deixo de ser esforçado, mas acho que já encontrei ou já reconheci o meu ponto de sombra, Aham. E a tá minha trabalhando janela para de risco. isso. E E o já, mais legal aqui, César, é assim, ó. E talvez vocês vão perceber isso, gente. A gente tem um pouquinho de cada um. Vocês viram no gráfico, né? Então, Uhum. não posso dizer assim, ai, eu sou só esforçada. Não, eu tenho um pouco do agradável, eu tenho um pouco do perfeito, eu tenho um pouco do forte, mas aquilo que eu entrego no meu dia a dia, ou condições normais, ou condições de estresse, muda, né? E é essa mudança, aqui tá o pulo do gato, tá? Que é o que que muda na comunicação de vocês quando vocês percebem que tá sob pressão. Então, agora eu quero que vocês dediquem assim um pouquinho do tempo e façam essa associação. Poxa, eu lá no meu normal, tô falando em primeira pessoa só para vocês entenderem, tá? Eu sou agradável. Então, eu sou uma pessoa preocupada, eu sou uma pessoa que escuta, eu sou uma pessoa que dá espaço, eu sou uma pessoa que é criativa, que é interessada. Eu, no meu sob pressão, eu sou esforçada. Minha capacidade de escuta baixa, eu saio Uhum. atropelando. Eu não tenho muita paciência para ficar ouvindo, eu interrompo. Eu normalmente tenho um jeito, às vezes, mais ríspido de dizer, ok, vamos dar ritmo, bora, né? Então, o que que muda no meu jeito de funcionar? Então, eu quero que vocês possam escrevam assim alguns minutinhos, tá? Como eu me comunico e funciono normalmente lá no meu perfil natural e que mudanças acontecem no meu perfil adaptado. E aí a gente volta para construir essa sequência de ajuste de comunicação, tá? Paulo, só me deixa saber, tu conseguiu nos acompanhar, tudo bem? Sim, sim. Tudo bem. Beleza. Eu não tô te ouvindo. Teu micro ficou mudo. Não, Está a ouvir? agora Agora sim. 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 Sim, tenho um problema com a minha câmera. É esse o problema.
Tá, mas peraí que a gente tá com falha de comunicação. Fábio, tu tá com a câmera Sim? fechada e com o áudio aberto, mas o Paulo tá falando e o áudio dele não Ah, tá desculpe. funcionando. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa eu te ouvir, Fábio. Depois a gente vem pro Paulo, porque eu acho que ele tem que configurar o fone que ele tá usando. Tá? Então, Fábio, me deixa te ouvir. Aonde tu ficou no perfil natural e aonde tu ficou no perfil sob pressão? Uhum. O meu perfil normal pode ser forte Tá. e aquele da sob pressão é ser perfeito. Ah. Então, na tua comunicação, o que que muda? A minha comunicação geralmente muda para ser muito mais, como eu posso dizer, direitinha Aham. e muito técnica, e Aham. também pode ser um bocadinho estranha no sentido de ser, como eu posso dizer, um Muito bocadinho. ah, detalhista? sim, sim, exatamente. Muito detalhista, muito minuciosa em alguns momentos, certo? Sim, sim, Tá. exatamente. Olha só que interessante. Com o que tu trabalha, Fábio? Eu trabalho numa empresa de segurança informática, então, Ah, Uhum. uhum. Então, olha só que interessante, tá? Porque existe um guarda-chuva que se chama contexto, que é legal a gente entender. Quando o forte sob o estresse vai para o perfeito, o que que acontece? O forte olha macro, o perfeito olha detalhe. Então, Fábio, o que tu tens que cuidar, e é só uma sugestão mesmo, tá? É o nível ou a quantidade de informação barra detalhes daquilo que tu entrega. Porque pode ser que seja uma necessidade tua trazer mais detalhes e não do outro. Percebe o que eu quero dizer? sim, Então é importante, antes de sair falando, conseguir entender e validar o contexto que o outro tem. Exemplo. Até onde vocês estão por dentro do assunto, né? Em que parte é importante eu dar mais informações? Daqui um pouco fazer algumas perguntas mais técnicas para entender o que que faz sentido trazer e o que não faz sentido, que talvez seja redundante. Principalmente se o teu cliente ou seu interlocutor for do lado esquerdo deste gráfico, ou aqui ou aqui. Porque são pessoas que não vão dar atenção ao teu excesso de informação. Isso vai causar aborrecimento para eles. Ok? sim, claro. Beleza. Muito obrigada, querido. Paulo, deixa eu voltar para ti. Vamos ver se agora eu consigo te ouvir. Não, não consigo te ouvir. Tenta mudar a fonte de áudio aqui no Zoom. Tenta, vem aqui no áudio, na flechinha para cima e muda a fonte de áudio. Daqui um pouco eu consigo te ouvir melhor. Quer dizer, te ouvir, né? Porque eu não tô te escutando. Não, não, não consegue ouvir, certo? Agora sim, agora sim. Boa. Então, boa tarde, antes de mais. Olá. Eu consegui. Pronto, eu tive uma reunião por volta do meio-dia e meia e atrasou um pouco e acabei por só conseguir entrar por volta das duas. Não faz mal. Daí não ter participado ativamente neste exercício que vocês estão a fazer, mas estar um bocadinho aqui a acompanhar, dentro do Uhum, possível, aquilo que são os resultados e os uhum, feedbacks. uhum. Mas o objetivo aqui é conseguir desenhar essa matriz de acordo com a tua preferência. A primeiro ciclo, Paulo, é de acordo com aquilo que é preferencialmente a tua necessidade, o teu jeito de funcionar. Tá? E o Ok, segundo exercício é você sob pressão, o que que muda na numeração, né? Que é aquele gráfico com os numerozinhos, para entender como isso se reflete em cada quadrante, tá? Depois vocês vão receber esse material em PDF também, qualquer coisa tu pode refazer e se ficar com dúvida, nos mandar um e-mail ou mandar uma mensagem no LinkedIn, como tu preferir. Mas a intenção ótimo. aqui, sem ficar pegada ao gráfico, é perceber o seguinte: como você se comunica naturalmente no dia a dia e o que que muda na tua comunicação quando tu tá sob pressão? Tu consegue me responder isso? Você sobre estresse, o que que muda? O que é que muda? Mas tendo como base, no fundo, estes 4 pontos. Aham. Tendo como base Certo. aquilo que tu te conhece. Sim, eu diria que eu
provavelmente aquilo em que eu tentarei focar mais quando estou sob pressão será mais em ser perfeito e ser forte, talvez mais do lado direito, e as coisas possam não sair mais naturalmente, de uma forma mais fluida, como eu farei mais em circunstâncias normais. Portanto, é isso imediatamente que me vem à ideia. Ok. Então também vale o que eu falei para o Fábio, né? Conseguir perceber que talvez você, sob pressão, tenha necessidade de trazer mais informação, de validar aquilo que tu quer querendo dizer, ou que as pessoas deem um ok, tu tá no caminho certo, né? E às vezes as pessoas não nos dão essa validação, e aí a gente começa a ter aqueles conflitos internos ou externos, né, gente? Que é quando as nossas necessidades não são atendidas, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, Ótimo. E eu às vezes tá? tento fazer um exercício de quando sei que vou ter alguma reunião ou alguma situação em que preciso me orientar um pouco, é tentar encontrar algumas palavras que me permitam balizar e seguir um trajeto que eu depois procuro não fugir disso. Eu tenho às vezes um Aham. bocadinho a dificuldade de não divagar e então eu acho que, pronto, tocando também um bocadinho nisto como base, mas Uhum. acho que às vezes é essa a necessidade que eu tenho, ou seja, De dar foco. não divagar no sentido de não perder a Uhum. audiência, não perder a atenção de quem me está, no fundo, a seguir. Aham, perfeito. Tem a ver com isso. Muito bem. É uma boa estratégia. Mais insights, turma. Agatha, Carla, o que que muda na comunicação de vocês? O que que vocês percebem? Natural é no quadrante 2, né? Ser Uhum, perfeito. E o meu sob pressão eu fico no 4, que é o ser forte. Eu uhum, percebo que quando eu fico mais sob pressão, eu tendo a não me apegar tanto ao mínimo detalhe e falo mais, me exponho mais, dou mais opinião, mas me embasando, claro, em alguma informação, em algum argumento ou em algum dado. uhum, uhum. Entendi. E se isso não vem, tu faz esse esforço de conseguir buscar, de criar, de trazer você a estrutura necessária, certo? Isso. Ok, perfeito. Uhum. Carla, e você? Eu estava aqui pensando, eu acho que, né, no meu perfil natural como esforçado, eu acabo me comunicando de uma forma mais dinâmica, mais criativa, mais Uhum, otimista e talvez uhum. mais persuasiva também. Acho que essa questão do contato Ah, com as pessoas e tal, mobilizando mais os outros, enfim. E aí, quando eu uhum. tô sobre estresse, eu até achei isso interessante. Eu É, fico mais reservada. Então, eu essa coisa também. de talvez tentar estruturar melhor até, né, todas essas iniciativas e tal. Então, eu fico mais reservada. Talvez retomar um pouco ali dos porquês, né, pelo perfeito. Uhum, Então, de quais os critérios, né, de entender um pouco, de checar talvez com algumas uhum. pessoas, né, de se eu estou no caminho certo, se é isso. É, acho que dá tentar ter um pouco mais de praticidade e organização. De alguma forma também acho que eu espero mais independência dos outros, né, direciono de uma forma mais objetiva e espero talvez que as pessoas, né, ali pelo ser Façam ali forte, mesmo. né, de esperar Uhum, que elas também sigam, né, uhum, também de uma forma mais autônoma. Mas enfim, acho que eu senti, eu tive esse insight, né, de buscar sobre estresse mais estrutura, clareza, controle, racionalidade, mais uhum, organização, né. uhum. Gente, assim, ó, para fechar minha parte e depois passar a bola para Silvia, né? Por que que eu pedi para vocês fazerem essa comparação? Porque talvez 60% do nosso tempo dentro do contexto de trabalho a gente está sob estresse, ou porque um projeto não está atendido, ou porque o prazo está apertado, ou porque o budget não foi atendido, ou porque a gente precisa vender mais, ou porque tem que, né, whatever, o motivo que for. Ou porque o desenvolvimento está atrasado, né, Fábio? Não sei aí as questões técnicas, não sou do teu mundo, mas imagino que deva ter aí um pouco de estresse também. Então, qual é o objetivo da minha contribuição nessa pergunta, gente? A partir do momento que vocês entendem o que que muda na comunicação de vocês, vocês podem já começar a trazer mais contexto, Uhum. mais olhar, inclusive para quem trabalha com vocês. Então, Uhum. imagina, Carla, que eu começo a trabalhar contigo agora e de repente nas minhas interações que foram sem estresse contigo, tu tá ali divertida, tranquila, criativa, de repente se fechou. Eu penso, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa comigo? Será que a Carla já me odeia, não me ama mais?
Se eu sou um agradável, principalmente, eu pergunto isso, né? De repente, é o jeito da Carla de conseguir focar, de conseguir despachar, de conseguir se estruturar, como ela usou a palavra, né? Então, é importante dizer assim, pessoal, agora eu vou precisar dar foco total nesse projeto, não estranhem minha ausência, não estranhem meu silêncio, até eu conseguir fechar essa demanda, eu vou estar focada aqui. Porque senão as pessoas começam a fantasiar, gente, e essa fantasia gera ruídos de comunicação, conflitos extremamente desnecessários. Tá? Então, só queria poder fazer esse Uhum. fechamento e agora, Silvia, querida, tá contigo. Tá certo. E da mesma forma, do outro em relação a nós, da nossa comunicação em relação ao outro. Quando o outro, né, principalmente a liderança, o gestor de vocês, tem algum momento, tá tudo fluindo bem, e daqui a pouco tem uma postura diferente, tentar entender o contexto. Isso que a Brenda trouxe. Bom, eu tô entendendo aqui que tá tendo uma pressão da alta direção, o momento de uma mudança organizacional. Também entender por que muitas vezes tem uma autonomia, as coisas estão mais soltas, porque o funcionamento é o mesmo. Só que vocês agora têm um conhecimento que talvez as pessoas não saibam da porta de contato. Então, da mesma forma que sob pressão a gente muda nosso formato de comunicação e principalmente nosso posicionamento, quem está conosco, os nossos pares e a alta direção também. E às vezes a equipe também. Então, entender esse contexto faz com que a comunicação seja mais fluida, se evite os ruídos e a gente consiga conduzir de uma melhor forma. Às vezes, chamar o liderado: olha, estou te percebendo assim, o que está acontecendo? E tentar entender sob pressão em que momento que ele está. Ele é uma pessoa extremamente agradável, mobilizada ali com as pessoas, e daqui a pouco ele se fechou, ele vai lá para um perfeito, que precisa da norma, da estrutura. Eu, como líder, posso estar auxiliando nisso. Tá entendendo a necessidade, né, a expectativa dele para aquele momento e tá amparando isso, tá? Para o que a gente quer de melhor aqui sempre, né? O objetivo do líder com os seus liderados, com as suas equipes, é melhores resultados, né? Resultados mais satisfatórios. Então, se eu entendo em que momento cada um da equipe está e eu consigo ajudar, auxiliar, né, e dar o recurso necessário, tudo flui de uma forma melhor, tá bem? Muito bem. Então, como que cada um de nós busca essa coerência emocional? Né? Então, o que a gente trouxe agora, a questão das portas de contato. Opa, passou aqui, tá? E aí, gente, é aqui, né? Tem 4 portas e uma aberta. Como que a gente é acessado e como que a gente acessa o outro, tá? Então, a gente traz mais uma estrutura para vocês. Aqui fala um pouco, né, nessa questão das portas de contato, contextualiza. E como agir contato melhor, tá? Então, cada um de nós tem uma melhor maneira ali, né? Pela questão dos gestos, das palavras, o tom, a expressão facial, a postura, que são mais bem-vindos para cada um de nós. Aqui a gente traz uma bem prático para vocês, a gente já falou um pouco, deixa eu passar todos aqui, só para vocês entenderem depois que vocês vão receber o material. Para que vocês identifiquem as portas, né? O perfil de cada um. Dentro da porta sentido, agradável. Então, são sempre aquelas pessoas que vão perguntar como vocês estão se sentindo, têm um contato físico apropriado, gesticulam bastante, são pessoas mais expansivas, né? Dentro do contexto de uma reunião, são pessoas que vão se posicionar mais, que vão emitir mais a sua opinião. A entonação de voz mais calorosa, tem bastante contato visual. Formato de pergunta com entonação ascendente no fim, né? Muitos sorrisos, movimentos de sobrancelhas. A Brenda é um exemplo, eu sorrio aqui com a questão, porque é muito, né? Dentro da Brenda tem sempre uma entonação no final de uma pergunta, então a gente consegue identificar, essa pessoa é mais do perfil agradável, tá? Da porta sentir. Seguindo aqui para o meu lado direito, na porta pensar, né? Então, são pessoas que se posicionam mais, já se explicando. Eu acredito que, né? Eu respeito o ponto de vista. Tenho uma, como a Brenda trouxe antes, são pessoas um pouco mais reservadas, então tem uma distância física apropriada. Não são pessoas muito do toque físico, né? Gestos de mão como se contassem pontos, tom de voz interessado, contato visual é mais breve, não é tão inclusivo como da porta sentir, né? Desvia um olhar repetidamente, o corpo mais ereto, mantém uma postura.
são mais sérios, tá? Mais reservados. Deixa eu só mudar você. Opa, desculpa aqui. Mudou sem querer. Mudando você. Voltando. O mão na massa, o agir, né? O executor. Uso de muitos sons, é mais animado, né? Entonação mais entusiasmada, principalmente se é convidado a executar um projeto, tem essa dinâmica do desafio. Então, muita expressão facial, muito movimento de corpo e gestos, tem uma inquietude natural dessa pessoa, já está ali escutando, né, a orientação, a situação, está sendo contextualizado muitas vezes ainda o problema e a pessoa já está pensando na solução. Então, tem uma inquietude que é perceptível, tá? Contato visual com movimentos rápidos e repentinos. Ô, O gente, deixa eu observador. só fazer uma piada. Eu tive uma colega numa turma que a gente estava aprendendo sobre isso no meu curso de análise transacional. E toda vez que a professora falava, ela fazia, porque a gente não fechava o botão, né, do microfone. Áudio. Ah, ah. Aí, quando a gente estava percebendo isso aí, eu nos meus tons de, como a Silvia falou, do agradável, né? E aí a professora, os esforçados, que era o perfil dela, fazem os sons do e nós, tá vendo? Se ela não falasse sobre perfil, a gente sabia só por causa desse estilo. Porque são pessoas que, por serem muito enérgicas, fazem essas validações de que elas estão entendendo, né? Então, essas dicas a gente colocou aqui, que é o resumo do resumo para vocês conseguirem identificar os perfis com mais agilidade, tá? Isso, exato. No observar o forte, né? O que que ele tem? Ele é mais direcionador, mais diretivo, né? Pode parecer muitas vezes mais autoritário. É assim que faz. Ele dá a direção. Ele traz uma autonomia importante. Eu tive, durante muito tempo, dentro da minha gestão, o meu líder imediato, então, ele é o forte, né? Me pergunta se precisa de ajuda. Ele entende, ele parte, né, do princípio que tu tá ali, que tu entendeu o contexto e segue, vai fazer. Dá esse livre-arbítrio, tá? Corpo parado, mas sem gestos, tons de voz mais neutro, livre de emoção. São pessoas, muitas vezes, que numa comunicação pode, tá? Ficar aquela sensação, será que ele entendeu o que eu quis dizer? Será que a gente teve, né, a mesma coesão ali do pensamento, da discussão? Então, às vezes, vale a checagem, tá? Porque a gente não consegue perceber tanto quanto a Brenda trouxe agora o exemplo, principalmente, né, do executor ou do agradável, tá? Então, o forte, ele pode, muitas vezes a gente, não me fiz ser entendido para essa pessoa. Chequem a informação, tá bom? Vamos lá. E aqui, gente, a gente também trouxe uma matriz importante para vocês de trazer o que que é a porta-alvo, como que a gente se conecta, principalmente com o que que é a porta-armadilha, a porta de contato e a porta-alvo. Como que a gente se conecta de uma forma mais fluida, mais assertiva com pessoas de diferentes perfis, tá? Então, quem que a gente tem ali no agradável? Qual é, né? A porta, sentir é a porta de contato. Pensar é a porta-alvo e o fazer, né? Chegar para uma pessoa de um perfil agradável, já colocando para ela o que ela precisa fazer, é uma porta-armadilha. Talvez eu vou ter uma resistência maior dessa pessoa, tá? Então, a porta-alvo sempre pode seguir. Não, só queria contextualizar que assim, ó, gente, por que que o Paul Ware usa portas de contato? Se eu convidar vocês para vir na minha casa, para a gente estabelecer uma relação, Sim. vocês vão bater na porta, vou abrir a porta para dizer, sejam bem-vindos, correto? Normalmente, quando a gente recebe visita na nossa casa de pessoas que não são tão íntimas, a gente deixa ali a sala, a churrasqueira, algum lugar ali para o pessoal estar, cozinha. Se de repente eu abro a porta da minha casa e sem querer eu vejo a Tamara lá no meu quarto, que é uma zona íntima, eu vou dizer, ih, o que que ela fazendo aqui? Não veio mais na minha casa. Então, por que que a gente faz essa comparação, né? Porque a porta de contato é a necessidade primária de cada perfil para estabelecer conexão. É eu decidir abrir a porta da minha casa e dizer César, Agatha, Paulo, Fábio, Annelise, Silvia, sejam bem-vindos, tá? A porta-alvo é onde a gente estabelece a conexão com outros.
Uhum. E a porta armadilha, normalmente vocês já acessaram a porta armadilha de alguém porque deu treta, deu PT, deu problema. Porta armadilha é quando a gente, de repente, tava tudo bem, tu fala alguma coisa e a pessoa se fecha, ou a pessoa responde, ou a pessoa te ignora, ou a pessoa te bloqueia, whatever, o que acontecer, tá? Então, a grande diferença aqui pro perfil do agradável, a porta armadilha é eu dizer pro agradável, Tamara, tu deveria ter mandado PPT com rosa ao invés de roxo. Mas em nenhum Isso. momento a gente combinou as paletas de cores. Dá um. Não vai funcionar. Vou fazer roxo e acabou, porque daí o agradável sabota para fazer do jeito dele, Não né? Uhum. dá certo. E observem o seguinte, ó, principalmente com perfis opostos, tá? Ó, eu vou desenhar aqui em vermelho. Observem que o sentir do agradável é porta armadilha do forte. Então, se eu levar o meu jeito de comunicar para todos os lugares, eu não vou me dar bem com fortes. Existem muitos fortes nesse mundo. Então, aonde que a gente se conecta, gente? Qual é o caminho, o atalho para que essa relação funcione bem? Quem me ajuda olhando para essa matriz? É bem intuitiva a resposta. Onde é que o amável conversa com o forte? Qual é o ponto de estabelecimento de relação deles? Seria No no portal-alvo. pensar, no Bingo! porta-alvo, não? Pensar. Porta-alvo, César. Por quê? Porque se eu consigo ir além da minha necessidade pessoal de dar check no sentir, mas observo que, ó, eu trabalho muito bem com fortes. A Silvia foi uma cliente minha que era forte em algum momento. Onde é que a gente se conectou? No pensar. Depois Uhum. ela vai para o sentir, depois eu vou para o fazer. Mas é aqui que a gente se encontra. Da mesma forma, ó, para o perfil do perfeito, né? É no pensar, no elaborar, no detalhe do detalhe, né, Fábio? Que a gente se sente bem. Mas talvez, para eu me conectar com o esforçado, eu preciso entender que a porta é do sentir. Então, como fazer com que as pessoas se sintam à vontade? Como fazer com que as pessoas consigam trazer as informações que a gente deseja? O sentir tem a ver com deixar as pessoas à vontade para. E a grande diferença entre o amável e o perfeito é que aqui, gente, o perfeito, e aí cuidado com esses feedbacks, tá? É dizer, sei lá, pra Agatha, Agatha, tu deveria ter dito pra Brenda, Z ao invés de B. Mas se eu trouxer um feedback do deveria ter feito, no sentido de comportamento, os perfeitos se fecham. Assim como os agradáveis, se alguém me diz assim, ontem meu pai fez isso de noite e eu falei, essa é minha porta armadilha. Bre, se arruma para fazer tal coisa. Bre, se despacha, eu sei o que eu tenho que fazer. E isso já me dá uma gana, assim, porque eu sei o que eu tenho que fazer. E aí Exato. eu já respondo de uma forma, eu sei o que eu tenho que fazer, tá? Deu? E por quê? Porque eu sei, mas é o jeito dele de falar, tá tudo certo. Por quê? Porque ele é o esforçado, gente. Qual é a necessidade básica do esforçado? Fazer. Por isso que é dar conflito com o que ele trouxe. Porque ele queria que eu fizesse, porta de Te contato ajudar. dele, Uhum. Exato. né? Então, é legal vocês terem acesso a essa matriz e pensarem o seguinte: ela não é a solução de todas as relações, tá? Se fosse, a gente estava rica. Mas é o objetivo de vocês perceberem que evitando portas armadilhas já é um grande caminho de ajuste de comunicação para conseguir conversar com qualquer perfil. Esse é o número um do que fica. Número dois Isso. do que fica. Ajustes de comportamento são necessários, principalmente na comunicação, quando as nossas necessidades não são atendidas, Isso. tá? Isso é o principal da entrega que a gente quer trazer para vocês. Exatamente. E dando mais um exemplo aqui da minha liderança, quando eu chegava para uma conversa, né, uma agenda bem apertada sempre dele, então chegava para uma conversa perguntando como ele estava, o forte, tá? Ah, e aí, tá tudo bem contigo? O que que eu recebia de resposta? Ele já mexendo ou no note ou no celular, fala rápido porque eu tenho uma outra reunião. Tipo assim, eu não quero eu falar né? Eu quero os dados e fatos, a objetividade, o direcionamento, a clareza. Opa, então aquilo muitas vezes é uma situação específica, é a alta gestão, né? Já existe assim uma questão de organização.
Opa, então como é que eu chego? Como é que eu acesso essa pessoa, né? O que a Brenda trouxe como ponto número um. Como é que eu vou acessar ela de uma forma que a nossa comunicação aconteça e eu consiga acessar ela e obter que é o principal, né? Os resultados, o objetivo, enfim, daquela dinâmica, tá? Então, aqui é uma cola, dá para se dizer assim, né, Brenda, de entender primeiro passa por nós, que a gente fez com vocês o exercício agora, do nosso perfil natural e do nosso perfil, então, sob pressão, a nossa tendência comportamental, sabendo que a gente transita e a gente tem um pouco de cada um, e isso possivelmente possa mudar. Daqui a pouco, né, mudando, tendo ali torno agradável e tal, mas eu mudo de cenário, mudo de organização, talvez eu seja diferente lá. O contexto também faz a gente mudar, mas temos a nossa tendência preferencial, tá? Então, ficou aqui alguma dúvida, alguma outra pergunta em relação a de que forma a gente abre a porta do outro? Tudo bem? Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui no chat. Não? Tudo certo. Posso parar o compartilhamento só para a gente se ver? Uhum. Sim, Então, com pode. licença. E aí, gente, fechando as ideias, organizando as Isso, ideias, boa hora. como é que vocês, primeiro, assim, fez sentido, gostaram, se identificaram? Deixem agora nós ouvirmos vocês, que a gente já falou bastante. Sabe que enquanto vocês escrevem aqui, pensam, essa dinâmica, ela pode ser realizada até, se não no PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças, pode ser realizada exclusivamente com algumas equipes em específico. Eu já atendi várias equipes, a gente desenhando desta forma, porque às vezes a empresa não tem dinheiro para assessment, não tem budget para isso, não tem problema, a gente usa essa metodologia. E as pessoas, gente, assim, saem do encontro com combinados bem estabelecidos a partir da forma de se comunicar. É genial fazer isso com equipes de forma fechada e exclusiva, assim. É muito bom, tá? Então fica também essa janela de oportunidade para vocês conhecerem esse conteúdo, né? Tem também as referências ali, mas é algo bem rico quando a gente consegue trabalhar com o núcleo que convive todos os dias, tá? Gente, algum feedback, alguma dúvida? Como vocês saem? Obrigada, Anne. Obrigada pelo teu feedback. Fica Obrigada, bem. Fábio. Uhum. A Annelise também, muito bem. César, deixa eu te ouvir. Fazia tempo que a Não, gente não se deixa. encontrava. Que bom te ver. É verdade, é verdade. Já há mais de ano que não. Também já me tinha inscrito num ou noutro momento, mas por razões depois de última hora, não foi possível, estar presente, digitalmente. Uhum. Mas é sempre bom estar na vossa companhia. Obrigada. Ahm, Bom, isto é de facto uma temática muito interessante, porque, como dizia a Sílvia, quer dizer, é preciso também conhecermos a nós para depois abordarmos Uhum. a quem nos dirigimos. Eu dou por mim, por exemplo, eu de facto devo ter muitas particularidades, porque é engraçado, quando eu tenho uma equipa e nós fazíamos catering, Uhum. onde eu estou, mas com jovens que nunca tinham estado numa cozinha. E nós Uhum. fazíamos treino de confecção, treino de atendimento, de serviço de mesa, a preparação de arranjos, enfim, uma série de coisas. E é interessante, quando eu liderava a equipa, eu era o mais calmo de todos. Uhum. Mesmo estando sob stress, eu Que é era muito puxado, mais. né? Sim, mas eu era muito mais agradável com eles, Uhum. do que alguma vez eu poderia imaginar. E Uhum. eu não conhecia esta minha versão. Uhum. Mas a minha abordagem era um pouco assim: bom, isto depende de mim, isto depende da minha capacidade de os preparar. Uhum. Então, quanto melhor eu for a lidar com eles do ponto de vista emocional, quanto melhor eu for a ajudá-los a resolver os problemas, melhor isto vai correr. Com certeza. Era essa a abordagem. Mas depois eu tentava fazer duas coisas, que é o que é que eu controlo e o que é Uhum. que eu não controlo.
Exercício básico de resiliência, bem importante. O que eu não controlo, eu tentava fazer uma barreira. Isto Sim. não depende de mim. E, portanto, porque era a melhor forma do esforçado, aquele que põe a mão na massa, não começar a flipar, não começar a estressar com coisas desnecessárias. No entanto, também tem um lado sombra, que é, quando algo corria mal, eu tentava perceber aquilo até ao ínfimo pormenor. Porque não Que é se o poderia perfeito. voltar a repetir. Não Exato. se poderia voltar a repetir, ou era preciso corrigir alguma competência humana ou técnica. Porque só assim é que nos poderíamos confiar uns nos outros. É uma palavra que eu usava e uso muito, que é eu tenho que confiar em vocês e vocês têm que confiar em mim. Sim, com certeza. Em que isto vai correr bem. E nada tem a ver, por exemplo, essa minha abordagem nada tem a ver com a gestão, digamos, da direção da Sim, instituição porque ou tu da ajusta a empresa. tua linguagem, né? Tem isso também. Exatamente. E quando eu tinha e tenho pessoas mais complicadas na equipa, eu sou aquele que descomplico. Uhum. Mas, no entanto, quando estou a falar com as minhas chefias, se eles não emprestarem o rigor que eu acho que sou necessário, eu sou chato. E às Uhum. vezes eu tenho noção disso, mas foge-me pelas mãos e quando dou por mim já é tarde. Uhum. Já é tarde porque eu não precisava de tanta informação. Ela, ou a pessoa que lá estava não sentia que não precisava me dar tanta informação. Mas eu, Uhum. para me sentir bem, eu preciso daquela informação. E, Aham. portanto, tentar fazer isto é um jogo. Hoje está melhor. Hoje está melhor. E é interessante porque eu estou a fazer um projeto de coaching, em apicultura. Vou Uhum. trabalhar noutra ilha com vários apicultores. E é interessante, eu sou altamente esforçado com eles, altamente esforçado mesmo, no sentido de levar, fazer vídeos, Aham. fazer sessões práticas, fazer explicações, fazer, enfim, uma série de coisas, que passam pelas sondagens, uma série de coisas. E eu dizia, bom, eu não pensava que era tanto assim, mas cá está, como é um projeto paralelo ao lado profissional, Talvez tu te envolva ah, mais, né? trouxe-me outras coisas diferentes. Que legal, que Portanto, legal. isto Por é um exemplo, assim, mundo. ó, e o que é legal da tua fala, tá? E fica como dica, assim, pra gente também fechar. O que eu tenho de necessidade que pode ser posta no processo que melhora a minha comunicação dentro da equipa, dentro do funcionamento do time, e etc. Por exemplo, se a gente tem necessidade de maior informação, tá? Mesmo talvez assim, eu lá no meu agradável, talvez eu não precisaria de tanto detalhe, etc. Mas eu trabalho, por exemplo, com a Chay que tá aqui, que é perfeito e tem um pouco de forte também. Para ela é importante a informação organizada e etc. Então, foi até uma sugestão dela, ó, para cada evento que a gente for fazer, vamos fazer um briefing. E vamos fazer isso por escrito, porque eu mandava em áudio. Ah, tive uma ideia, lá no grupo, né? A gente executa, mas aí com o esforço de todo mundo, né? Então é legal, assim, só trazer para vocês que às vezes, mesmo não sendo o nosso perfil de preferência, no contexto em que nós estamos, existem coisas que no processo a gente pode colocar em jogo para facilitar a vida de todo mundo e todo mundo entrar aqui num meio termo de negociação que não é nem lá nem cá, mas que vai atender o melhor funcionamento de todos, tá? Então, nos times a gente trabalha muito isso, por isso que é legal usar essa metodologia e terminar encaixando combinados de funcionamento. Só legal dar essa dica para vocês, tá? Ou seja, o que a gente pode fazer a partir do que eu conectei, a partir daquilo que eu aprendi, tá? Gente, era isso. Vocês estão ouvindo minha bebê me chamando para mamar, né? Ela já tá me chamando. Então vamos tirar uma fotinho com o pessoal que ficou. Eu não me lembrei de fazer isso antes, desculpem. Mas depois a gente tenta recuperar um print ali da gravação. E depois vocês vão receber em PDF a gravação e o material, tá? Então, bora lá, Agatha. A tua câmera tu tá de ladinho. Eu não sei se tu consegue olhar pra gente de frente. Aê, boa. Só pra te Aí. aparecer melhor. E o Paulo, acho que ele precisou sair, né? Ok. Sim, acho que sim. Então, Fazer o vamos print lá. aqui. Um, Um, dois, dois, três, três pronto. e... Tirei também, só pra garantir. Turma, brigadão. Adorei estar com Obrigada, vocês. pessoal. Obrigada, meninas, parabéns, foi Obrigado, obrigado. sensacional. Que bom, muito Brigadão. obrigada. Obrigada pela presença. Bom Foi bom. Beijo revê-los, tá? grande. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, Tchau. obrigada, gente.